Boa noite, meus irmãs, meus irmãos. Mais uma semana que aqui nos encontramos, reunidos aqui na nossa casa espírita, nesse local que nós gostamos, nesse local que a gente se sente bem, depois das correrias da semana, do dia a dia. Nós viemos aqui de noite, né, para buscar essa paz, essa tranquilidade, para que quando a gente sair daqui, depois que tomar o passe, a gente possa dizer assim: nossa, mas eu estou saindo daqui hoje bem melhor que quando eu cheguei. Porque quando nós só se entregamos aos assuntos do dia a dia, do trabalho, das preocupações, volta e meia a gente começa a ficar desarmonizado, a gente começa a ficar com problemas, a gente começa a ficar com situações ruins, né? Então, ao se aproximar da espiritualidade, parece que tudo se acalma, tudo melhora. E vir na casa espírita, muitas vezes, é buscar forças para superar todos esses problemas que nós temos. E hoje, em especial, esse tema que nós vamos falar, que é a respeito do principal mandamento que Jesus trouxe quando ele esteve aqui conosco, nós vamos se lembrar que nós estamos numa semana diferente do calendário. Apesar de nós não cultuarmos os feriados como as religiões tradicionais cultuam, mas se nós formos pegar o nosso calendário, tem algumas datas interessantes. E a gente vai estudar junto do Evangelho e junto dos livros de história para entender o que significa essa semana, né? Se a gente olhar lá no nosso calendário, lá estava escrito que esse domingo que passou agora foi o domingo de Ramos. E que na próxima quinta é a quinta-feira santa, depois a sexta-feira santa, depois o domingo de Páscoa. Mas nós somos espíritas. Sim, somos espíritas, mas nós podemos entender o que isso significa, né? E, por exemplo, esse domingo de Ramos, né, todo mundo fala, hoje foi domingo de Ramos, mas referência ao que essa data está fazendo? Aquele domingo ao qual Jesus, na sua última semana que ele estava aqui na Terra, na última semana, ele entra em Jerusalém. Ele entra naquela cidade onde tudo estava predestinado a acontecer. E os livros, os evangelhos narram que Jesus entra montado em um burrinho, e o povo, gravem isso, e o povo o saúda: seja bem-vindo, o Messias, seja bem-vindo. E o povo saudava no domingo. E recebiam muitos com aquelas plantas, com aqueles ramos. E daí veio a expressão domingo de Ramos, representando o povo alegre ao receber Jesus no domingo, na última semana que ele estava aqui conosco, como ele esteve encarnado entre nós. Aí, continuando estudando o que os evangelhos e a história nos contam, na segunda-feira, então começamos a estudar o domingo. Jesus entrou em Jerusalém e foi recebido com aplausos pela multidão. Aí na segunda-feira, que seria, se a gente fosse comparar, seria ontem, né? É aquela passagem aonde Jesus vai expulsar os comerciantes do templo. E ele diz: não transformem a casa do meu pai no comércio, né? Muito parecido com o que existe hoje, né? Quando a gente vai em algum tempo, algum lugar, sempre tem aquelas banquinhas: compre isso, compre aquilo, compre isso, compre isso, compre isso. E naquela época já existia, né? Então, ao se aproximar dos templos, tinha aquelas multidões, né? E o problema não era só quando eles vendiam algo material, é quando eles vendiam promessas, né? Não, se tu comprar isso aqui,
tal coisa vai acontecer boa contigo. Né? Então Jesus literalmente expulsa aqueles vendilhões do templo, né? Isso aconteceu na segunda-feira. Aí na terça-feira, como se fosse hoje, estou fazendo um comparativo para nós entendermos, né? Na terça e na quarta-feira que Jesus estava em Jerusalém, ele se organizou para ficar mais tempo com os seus apóstolos, com os seus discípulos mais próximos, porque Jesus sabia que estava perto da sua partida, era necessário ele reforçar os seus ensinamentos, reforçar as lições para aqueles apóstolos, aqueles discípulos que ele sabia que levariam a mensagem dele adiante. Então, na terça e na quarta-feira, muitos ensinamentos foram dados, inclusive aquele em que Jesus vai falar da doutrina espírita. Foi entre terça e quarta-feira. Quando estava de noite já, ele reunido ali com seus discípulos, ele falou mais uma vez a eles que estava próximo do dia da partida. Estava próximo. E os discípulos ficaram muito tristes, ficaram muito agoniados. Mas não vá, mestre, não vá. Fique entre nós, não vá. E ele disse essa frase, essa lição. Não se preocupem, traduzido aqui na linguagem de hoje, né? Não se preocupem. Tenham fé no meu Pai, em mim, e um dia eu vos enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que virá ensinar, relembrar tudo aquilo que eu falei e ensinar outras coisas que eu não tive tempo de falar. Então, olha só, entre terça e quarta, Jesus falou que no tempo certo ele nos enviaria um Consolador, alguém que relembraria o que ele ensinou. E se viria alguém para nos relembrar, significa o quê? Que a humanidade iria, no mínimo, esquecer ou não compreender direito o que ele estava ensinando naquela época. Aí depois, na quinta-feira, de quarta para quinta-feira, Judas, um dos seus discípulos, vai negociar a entrega de Jesus para os judeus. Vai trocar o lugar onde Jesus se encontra em troca de 20 moedas de prata, conforme está escrito nos 4 evangelistas. Mas o que os livros de história e a doutrina espírita explicam, que Judas, quando se propôs a fazer isso, não é porque ele não gostava de Jesus, é que ele não entendia o papel que Jesus estava fazendo ali, que ele era o Messias que veio transmitir a palavra de amor, de esperança. Mas, na cabeça de Judas, Judas era um homem muito guerreiro, ele era brigão, ele gostava de pegar uma espada, ele imaginava que Jesus era o Messias que vinha somente para libertar os judeus dos romanos, que naquela época, né, Roma dominava a Judéia. Então, na cabeça de Judas, bom, se eu entregar Jesus, né, ele vai ser preso, o povo vai se rebelar e vai acontecer uma guerra civil. E era tudo o que ele queria, que aí o povo de Israel ia se rebelar, ia enfrentar os romanos. Então a ideia de Judas não era simplesmente trair Jesus porque ele era ruim, ou porque ele era mau, ou porque ele não gostava. Não, ele imaginava que com a prisão do mestre, né, o mesmo povo que no domingo
seja bem-vindo, pudesse se revoltar com a sua prisão e assim ter uma guerra contra os romanos. Isso a doutrina espírita explica, isso os livros de história explicam, para a gente entender por que um discípulo que caminhava ao lado de Jesus o trairia. E isso aconteceu de quarta para quinta, essa negociação, no qual Judas vai lá, negocia com aqueles judeus que não gostavam de Jesus, né? E troca. Me dê as moedas e eu digo onde ele está. Até que, na quinta-feira, então, acontecem os eventos da sua prisão. E da sua prisão, ele é levado à autoridade primeiro da Judéia, né, que o acusa, mas como tu dizes que tu é o Messias, né, o Nazareno é que veio da cidade de Nazaré, eles tinham tanto preconceito que o Messias jamais poderia vir logo de Nazaré. É esse mesmo preconceito que a gente tem hoje, né? Imagina nós, se Jesus tivesse nascido, vamos supor, aqui na minha cidade, eu moro aqui ao lado, em Alvorada. Quantas pessoas que moram em Porto Alegre, na Zona Sul, em Gramado? O quê? Mas Jesus voltou, mas em Alvorada. Jesus tem que vir no bairro chique. Esse tipo de preconceito já existia naquela época. Então, os líderes judeus não aceitavam que Jesus era o Messias prometido. Então, o condenaram. Não, na nossa visão, tu és culpado. Mas, para não gerar assim uma confusão do lado deles, afinal de contas, eles estavam, né, sob as ordens de Roma, pegaram Jesus, esses líderes judeus, e levaram ao palácio do governador da Judéia, um romano chamado Pôncio Pilatos. E fizeram várias acusações contra Jesus. Aquela pessoa que faz levantes, é um agitador, prega mentiras, inventaram mentiras e mentiras a respeito do mestre para tentar acusá-lo. E Pilatos, olhando para aquele homem, não via nele essa culpa. Ainda Pilatos vai perguntar ao mestre: tu és rei? E aí Jesus vai responder a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Porque para Pilatos, Jesus, para ser condenado como um aglomerador, um agitador, alguém que está criando uma rebelião, ele deveria ser alguém que está dizendo que era o rei da Judéia, que era o rei ali daquele povo, e Jesus disse que não. Não, meu reino não é deste mundo. E Pilatos fica pensando, mas eu não vejo motivos para acusá-lo. E espiritualmente, principalmente nos livros de Emmanuel, Ave Cristo, há 2000 anos, ele vai narrar os bastidores espirituais desses acontecimentos, né? Mostrando que Pilatos não via motivos para sacrificar Jesus como os judeus queriam. E ele dizia, mas eu não vejo culpa desse homem. Mas aquela pressão, que aí já eram os líderes judeus, com muitos da multidão, os mesmos que no domingo estavam, seja bem-vindo, já estavam ali se organizando, indo na pilha das autoridades judaias para condenar a Jesus. E Pilatos olhando assim como quem diz, mas eu não vou criar uma confusão, então, se eles querem, né? Daí que vem aquela famosa frase, né, que Pilatos vai dizer que ele lava as mãos, como quem diz, eu não tenho culpa do que vocês estão fazendo. E ainda vai perguntar ao povo, tudo isso na quinta para sexta, né, vai perguntar ao povo, olha,
É costume, perto da Páscoa, eu libertar um criminoso para satisfazer ali o povo, né? Eu tenho aqui 2 criminosos. Um ladrão conhecido, agitador, tentou várias rebeliões contra Roma, chamado Barrabás. E tenho, do outro lado, Jesus, o que os líderes judeus estão dizendo que é o Messias. Qual dos dois, olha o que Pilatos estava dizendo, para você ver que no final das contas, os romanos não tiveram muita culpa nessa história. Qual dos dois vocês querem que eu liberte? Ele pergunta à multidão. E aí, o povo, na pilha daqueles líderes judeus que estavam ali, eles começaram a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. E aí a multidão vai na pilha. E ainda hoje falam que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. E a multidão gritando: liberta Barrabás, liberta Barrabás. Então Pilatos olha e diz: seja feita a vontade do povo. Entrega Barrabás, solta, lava suas mãos e manda prenderem, castigarem e sacrificarem Jesus. Isso aconteceria na sexta-feira, que hoje nós cultuamos com o nome de Sexta-feira Santa. Aí tem todo aquele martírio, ele é pregado na cruz. Essa função de crucificar era uma forma de castigo romano que já tinha mais de 400 anos e era só para aquelas pessoas ruins. Né? Para vocês verem como o povo, né, se deixando ir na pilha, na maldade, no efeito que hoje a psicologia chama de efeito manada, porque se um grita, quando vê, vai toda a manada junto. Isso, e crucifica. Até que, no entardecer da sexta-feira, no alto da montanha, Jesus é crucificado ao lado de 2 bandidos que também tinham sido condenados. E um desses bandidos que estava na cruz, preso ao lado de Jesus, olha e pergunta: se eu me arrepender, eu acredito, eu não vejo, isso é uma injustiça que está sendo feito contigo, porque tu é um homem bom, eu acredito em ti. E Jesus olha para ele e diz: por tu teres esse sentimento, por tu teres essa fé, ainda hoje tu estarás no meu reino. Ou seja, que aquele preso, naquele momento, teve um sentimento sincero de arrependimento, de remorso, que ao desencarnar, ele seria socorrido pelo plano espiritual. Já o outro, não é Messias coisa nenhuma, ele é pior que eu. Naquele sentimento ainda de maldade, às vésperas do desencarne, aquele não teria solução. Então isso mostra que, mesmo na hora próxima do nosso desencarne, se houver dentro da nossa alma um sentimento verdadeiro de arrependimento, de remorso, de fé, de amor, é bem provável que quando a gente desencarne, a gente seja recebido por alguma equipe socorrista do plano espiritual. Pior é aqueles que morrem, né, com um sentimento ruim. É por isso que nos livros espíritas, nos filmes espíritas, mostram que muitas vezes nós estamos lá no umbral, nas regiões de sofrimento, dias, semanas, meses, porque a gente é cabeça dura, porque a gente somos os donos da verdade, porque só a nossa verdade é a verdadeira. Mas até que um dia de tanto sofrer, a gente meio que desperta. Nós oramos, nós baixamos a nossa bola, nós temos humildade,
nós temos esse sentimento verdadeiro de arrependimento e de fé, e aí quando vê os socorristas espirituais vão lá nos resgatar. Aí passou-se o sábado. No sábado, aquele abatimento entre os discípulos, sua mãe Maria triste pelo que tinha acontecido com seu filho, os discípulos reunidos, Judas, que não suportou a cena, cometeu suicídio, até que uma mulher chamada Maria Madalena vai ver até o local aonde Jesus havia sido sepultado, e naquela época não se enterrava as pessoas na terra, elas eram colocadas na pedra, como se fossem cavernas. Ela foi lá, porque Maria Madalena era uma pessoa extremamente próxima a Jesus. E os livros espíritas, os livros de história e os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não foram aceitos pela Igreja Católica, relatam que Maria Madalena era uma das discípulas mais próximas de Jesus. E não é à toa que as mulheres, sempre representando, a fé, o amor, a espiritualização, Maria Madalena tem uma intuição. Eu vou até aquela pedra onde Jesus foi sepultado. Eu quero ver, eu quero estar lá. E ao chegar lá, a pedra estava aberta. A pedra havia sido removida. E era uma pedra, meus irmãos e irmãs, que pesava mais de 200 quilos. Seria impossível alguém lá de dentro ou de fora simplesmente arrastar. E ela, surpresa, olha para dentro e não encontra nenhum corpo lá. Aflita, agoniada, o que fizeram? Roubaram, violaram a sepultura. Ela volta correndo para contar aos discípulos, principalmente a Pedro, o que tinha acontecido, e no meio do caminho de volta, ela vai se topar com quem? Com Jesus. Então, a primeira pessoa que viu Jesus após a sua crucificação foi uma mulher. Foi Maria Madalena. E o mestre abre os braços sorridente para ela. Agora vá e conte aos outros que eu não morri, que eu estou vivo. E ela, entre lágrimas, vai correndo e entra naquele casebre onde estavam os discípulos e conta: eu vi o mestre, acabei de ver. Mas, você sabe, principalmente as minhas irmãs que estão aqui, vocês sabem como um homem é bicho de cabeça dura, né? Vocês acham que eles acreditaram? Ah, mulher, tá doida, tá vendo coisa, andou bebendo, se fosse no dia de hoje, andou bebendo, mas nós vimos ele sendo crucificado. Tu está dizendo que elas não acreditaram, eles não acreditaram nela. Principalmente um dos discípulos chamado Tomé. Tomé era o pior de todos. Se fosse hoje, a gente ia chamar daquele homem turrão. Quase não existe nos dias de hoje aqui em Porto Alegre. Hoje em dia não existe homem turrão, Aquele que não acredita em nada, porque eu não acredito em nada, porque eu só acredito vendo, porque eu não. Sabe aqueles homens difíceis? Tomé era bem assim. Até que, em meio a toda aquela discussão, eu vi, eu não vi, eu vi, eu acredito, eu não acredito, Jesus vai aparecer dentro daquela casa. A todos os seus discípulos que ali estavam, sendo a sua segunda aparição, então, após a sua. E, num primeiro momento, a reação dos discípulos, depois do espanto,
foi abraçar Jesus. Mas Jesus disse, ainda não me toquem ainda, porque eu não fui ao Pai. Talvez Jesus não estava ali suficientemente materializado para que os seus discípulos pudessem tocá-lo. Mas tudo isso aconteceu no domingo. Então eu só estou fazendo essa retrospectiva histórica para a gente entender um pouco aquilo que a gente cultua. O domingo de Ramos, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que depois foi chamado de Sexta-feira Santa. Mas de santo nós não tivemos nada, porque foram os homens, a mesma multidão que gritava, crucifica, crucifica. Né? E depois, no domingo, com a volta de Jesus. E foi esse mestre que veio transformar a humanidade. Tanto que até o calendário que nós temos hoje, o mesmo calendário que eu estou falando, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Nós estamos no ano 2026 depois de Cristo. Mas ele existiu muitos e muitos anos antes de Cristo. Ele dividiu. Mas Jesus não veio ser só essa figura que a gente olha meio distante, ou que fica com aquela imagem pregada na cruz. Não. Ele veio nos ensinar a viver bem. Ensinar a ser feliz. Mesmo estando aqui na Terra, mesmo estando aqui em Porto Alegre, mesmo estando vivendo a nossa vida hoje, ele veio ensinar um caminho para a gente seguir. Só que os homens não entenderam. Tanto é que, com o passar dos séculos, os escritos que Mateus fez, que João fez, que Lucas e que Marcos fizeram, ao longo do tempo, começaram a ser transformados, modificados. Imagina, gente, se hoje em dia, no tempo da nossa infância, a gente não tinha aquela brincadeira do telefone sem fio. Quem é mais anos 80, anos 70 vai se lembrar. O que era a brincadeira, né? Os coleguinhas ficavam todos sentados um do lado do outro, e aí um cochichava no ouvido do outro uma frase. E ia se cochichando, até chegar lá no final. E geralmente, quando chegava no final, já estava tudo diferente. Não é? Às vezes dizia uma frase, imagine se isso acontece ainda hoje, se nós fôssemos brincar de telefone mudo entre nós aqui, a chance de acontecer uma mudança no que foi dito é grande. Imagina em livros escritos à mão há 2000 anos atrás, que eram traduzidos, e eram reeditados, e traduzidos aqui, e traduzidos ali. E nós sabemos que a humanidade, durante muito tempo, nós não tínhamos nada de evoluído. Teve época que a igreja representava poder, que a igreja mandava matar as pessoas. Será que esses escritos não foram sendo adulterados ao longo do tempo? Por isso que Jesus disse, entre terça e quarta-feira, que ele enviaria um consolador que iria relembrar e ensinar aquilo que ele tinha dito. E, depois de muitos e muitos séculos, o Consolador veio. Só que ele não veio dessa vez na forma de uma pessoa. O Consolador veio na forma de uma doutrina, de uma filosofia, que é a doutrina espírita. As pessoas acham, por isso que é errado falar, né? Eu sou kardecista, eu vou na casa kardecista, eu pratico o kardecismo. Não existe kardecismo, existe espiritismo, a doutrina dos espíritos. Allan Kardec teve um papel importantíssimo, ele foi o organizador. Ele organizou os livros, a doutrina, ele fazia as perguntas,
mas quem respondia eram os espíritos. E foram esses espíritos, no final do século XIX, na França, que vieram trazer a Allan Kardec, principalmente no livro que todos nós deveríamos ler, o Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente nessas obras, os espíritos consoladores vêm reensinar, esclarecer o que Jesus tinha ensinado. E nós esquecemos. E nós não entendemos essas lições que vão nos ensinar a viver melhor aqui na Terra. Meus irmãos, o mundo já está lotado de religiões, de crenças, de filosofias. E cada vez mais as pessoas sofrem. A dor está presente no mundo, a violência, a maldade. O mundo não precisa de religião, o mundo precisa de amor. E para entender o significado da palavra amor, é necessário entender o Evangelho. Porque quando perguntaram a Jesus, tu veio destruir a lei de Moisés? A lei de Moisés é aquilo que nós estudamos no colégio. Pelo menos na nossa época se ensinava isso nas escolas, né? Os 10 mandamentos. Eu lembro que tinha uma professora de religião terrível. Eu estava na 4ª, 5ª série. Ela é quase uma verdadeira bruxa. Ela deixava a criançada assim, ou vocês decoram os 10 mandamentos ou não saem do recreio. E para a criançada faltar o recreio era pior que castigo, né? Então, nós nos esforçávamos lá e ficava repetindo, até que tinha que ir lá na frente da professora e falar os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar Pai, os 10 mandamentos. Perguntaram a Jesus quando ele estava na terra, tu veio destruir a lei que Moisés trouxe? Ele disse, não, eu não vim destruir a lei. Que inclusive é um dos primeiros capítulos desse livro, eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Que vocês não entenderam o que Moisés quis dizer. Resumindo, toda a lei antes de Jesus, tudo que os profetas tinham dito antes de Jesus, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo. Aí está a síntese do amor, que a gente não compreendeu até hoje. Porque a gente pensa que ama. A gente pensa que ama. Estamos em 2026 e a gente não entendeu ainda. Essa semana acompanhávamos com muita tristeza essa verdadeira epidemia que toma conta da terra, dos feminicídios, aonde em nome do amor mulheres morrem. 4 mulheres morrem por dia no Brasil, desde o dia 1º de janeiro para cá. Em nome do amor que muitos homens têm por elas. Ah, mas eu amo, mas é só meu. Ah, mas se pegar, eu mato. Sou ciumenta. É meu, ninguém tasca. Porque eu amo. E se não for minha, se não for meu, não será mais de ninguém. Em nome do amor. 2026, nós não aprendemos a amar. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto de beltrano. Mas eu não gosto de fulano. Por quê? Porque esses aqui pensam que nem eu. Eles são que nem eu. Tudo que eu falo, eles acreditam. Então esses eu amo. Mas se alguém falar algo que eu não goste, algo que me fira, toque meu orgulho, eu já não amo. E se afaste. E eu começo a falar mal. E eu começo a detestar as pessoas. E onde está o amor ao próximo? Em 2026, nós não entendemos o significado da palavra amor. Pessoas procuram lugares para trazer o seu amor. Em 3 dias, seu amor que foi embora, em nome do amor. A humanidade não aprendeu ainda. Então o Espiritismo veio ensinar maneiras de entender e praticar.
esse ensinamento que Jesus trouxe. Porque vai chegar um dia, nem que demore, meus irmãos e minhas irmãs, 2000 anos, mas vai chegar um dia que a gente vai amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Vai chegar um dia que talvez demore. Principalmente, agora eu me lembrei, tem a minha sogra, que é uma bruxa, tem a vizinha chata, tem o colega insuportável, eu vou ter que um dia amar eles, nem que demore 5.000 anos. A evolução vai nos conduzir a isso um dia. E a doutrina espírita vem ensinar, já encerrando, né? A doutrina vem ensinar uma dica. A gente adora dicas, né? Quer aprender a amar os outros? Uma dica. Faça para o outro o que tu gostaria que ele fizesse. Na dúvida, mas o que eu faço para começar a me melhorar? Faço para o outro o que tu gostaria que ele fizesse. Eu cheguei aqui na casa hoje, ninguém me cumprimentou. Já estou brabinho. Ninguém me cumprimentou. Meu irmão, minha irmã, cumprimente. Quem sabe tu cumprimenta primeiro. Tu não gostaria de ser cumprimentado? Cumprimente. Tu não gostaria de ser recebido com um sorriso? Sorria. Tem gente que reclama, mas às vezes chega na casa espírita, parece que está chegando no tribunal do mau humor. Chega com umas expressões fechadas, e poucos amigos. Mas ninguém sorriu para mim, ninguém falou, mas claro, quem é que vai chegar perto? Meu Deus, dá até medo. Desmancha essa carranca, sorria ao próximo, seja gentil. Gentileza não gera gentileza. São essas pequenas ações que o Espiritismo vai ensinando. Gente, é isso que o Espiritismo ensina.